Bom, pessoal, vamos aqui iniciar a nossa correção da atividade de matemática do sétimo ano. Essa atividade que é uma continuação das questões da página 68 e 69. Na 68, nós vamos ver aqui a questão 4, que vai ser nossa primeira questão. Então, vai dizer o seguinte, ó. Aplicando as propriedades com potência de mesma base, reduza cada expressão a uma só potência. As propriedades aí, né, vocês vão ver no livro de vocês aí na página 67. Então são 4 propriedades que vocês tiverem visto aí a nossa videoaula, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Tá certo? Então, para a gente resolver aqui, deixa eu só... Pronto, ó. Na letra A, nós temos menos 8 elevado a 5 vezes menos 8 vezes menos 8 elevado a 4. Então, essa propriedade aqui é a multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, eu queria saber se alguém sabe como é que é a regra, como é que resolve. Alguém sabe como é que faz? Quem souber já pode me falar aí. Multiplicação de potência de mesma base faz o quê? Tem que repetir a base e fazer o quê, pessoal? Tem Pode falar. que repetir a base e multiplicar o expoente. Somar os expoentes. Então, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aonde é que multiplica expoente? No caso aqui na letra B, que é uma potência de potência. Então, quando vocês tiverem multiplicação de potência de mesma base, vocês vão repetir a base e vão somar os expoentes. Então, eu vou ter que somar esse 5, tá certo? Então, aqui eu vou somar 5. Nesse caso aqui, menos 8 não aparece, mas sempre quando não aparecer, a gente vai ter o expoente 1, tá certo? Então, vai ser 5 e você vai somar com 1, que é o nosso segundo expoente, e vai ter que somar também com 4. Então, aqui ó, vai ser 5 mais 1 mais 4. Só isso. Então, lembrar, multiplicação de potência de mesma base. Nós vamos repetir a base, que nesse caso aqui é o menos 8, e vamos somar os expoentes. Então, eu tenho 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Logo, a nossa resposta aqui vai ser menos 8 elevado a 10. Precisa desenvolver a potência? Não, não precisa desenvolver, que ele pediu para você simplesmente reduzir a uma só potência, e nós já reduzimos. Então, a resposta aí é menos 8 elevado a 10. Na letra A, alguma dúvida? Não. Não, né? Então, por exemplo, essa propriedade, multiplicação de potência de mesma base, que tem que repetir a base e somar os expoentes. Nós vamos aplicar na letra A, que é multiplicação, na letra D e na letra G. É o mesmo processo. Mas vamos fazer aqui logo a letra B. Na letra B, a gente tem 2 positivo elevado a 6 elevado a 2. Isso daqui é potência de potência. A regra nos diz o quê? Que nós devemos repetir a base, que nesse caso aqui é o 2 positivo, e fazer o quê com o expoente? Quando você tiver potência de potência, repete a base e faz o quê com o expoente? Multiplica, né? Multiplica. Isso, 6 vezes 2. Só isso. Então, aqui como resposta nós vamos ter mais 2, né? O 2 positivo. E nós vamos simplesmente multiplicar os expoentes. Que eu tenho 6 vezes 2, 12. Logo, nossa resposta aqui é mais 2 elevado a 12. Então, na letra B, essa daí é a nossa resposta. Na letra C, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, a base aqui é menos 10. Na divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base, que nesse caso aqui vai ser o nosso menos 10. E agora nós vamos ter que subtrair os expoentes.
Então, quando é multiplicando, nós vamos somar. Quando é dividindo, nós vamos subtrair. Então, o primeiro expoente aqui, nesse caso, é o 9. Nós vamos subtrair o 6. Só isso. 9 menos 6. Então, nossa resposta vai ter o quê? Vai ter menos 10. Menos 10. E 9 menos 6, nós vamos ter como resposta 3. Ou seja, é menos 10 elevado ao cubo. Simplesmente isso. Menos 10 elevado ao cubo. Na letra D, multiplicação de potência de mesma base. Volta para a nossa regra lá da letra A, que é o quê? Nós vamos ter que repetir a base. Nesse caso aqui, o 9 positivo. E mesmo procedimento da letra A, nós vamos ter que somar os expoentes. Não aparece, mas aqui tem qual número? O número 1, tá certo? Então, nós vamos pegar 1 somado com o próximo expoente, esse caso é 11, e somar com o próximo expoente também, da mesma letra aí, que vai ser o 8. Então, quando a gente somar, nós vamos ter nossa base, que é o 9 positivo. 9. E agora vamos somar. 1 mais 11, 12. 12 mais 8, 20. Então, nossa resposta aqui é o mais 9 elevado a 20, ou elevado à 20ª potência. Só isso. Na letra E, nós temos uma divisão de potência de mesma base, onde a base aqui é o menos 13. Então, se é divisão, a regra nos diz que repete a base, que nesse caso aqui vai ser menos 13. E vamos fazer o que com o expoente? Se é divisão, vamos ter que subtrair. Então, vai ser 20. Nós vamos subtrair, vamos tirar 14. Então, vai ser 20 menos 14. Então, nós vamos ter menos 13 elevado a 20 menos 14. Nós vamos ter como resposta aí 6, né? Então, vai ser menos 13 elevado a 6. Na letra F, a gente volta para a potência de potência. É o 7 positivo elevado a 4 elevado a 3. Então, nós vamos ter aí 7 positivo, né? Ou seja, mais 7. E se é potência de potência, nós devemos multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ser 4 vezes 3. Então, nós temos como resposta a nossa base aqui, ó, que é mais 7, né? O 7 positivo. E vamos multiplicar os expoentes. 3 vezes 4. 3 vezes 4, nós vamos ter 12, né? Então, aqui nós temos 12. Então, é 7 elevado a 12. Só isso. Conteúdo muito fácil. Se a gente souber as regras, não tem complicação. Letra G, multiplicação de potência de mesma base. Mesmo procedimento. Vamos repetir a base, que nesse caso aqui vai ser o mais 10. E vamos somar os expoentes. Então, eu tenho mais 10, que é a nossa base. Primeiro expoente, 5. Né? Então, nós temos aí o 5. Primeiro expoente é o 5. Segundo expoente, quem seria? Diz aí, quem é o segundo expoente? 8. O segundo expoente é 1 ou é 8? 0. 1. Segundo expoente é 1. Não tem. Acho que a Mariana disse errado, não foi, Mariana? Sempre quando não aparecer, é porque é expoente 1. Lembrem disso. Do mesmo jeito que eu fiz aqui na letra A, ó, não tinha expoente, não tinha, né? Não aparece, mas na verdade tem, é o número 1. Então, aqui também não aparece, mas tem, é o expoente 1. Então, sempre quando vocês pegarem um valor que não tiver expoente, na verdade ele tem, é o expoente 1, tá certo? Então, vai ser 5 mais 1. E o nosso terceiro expoente aí, nesse caso, vai ser o 8. Tá certo? Então, nós temos como resposta agora nossa base, que é mais 10. E vamos simplesmente somar. 5 mais 1, nós temos 6.
6 mais 8, aí nós vamos ter 14, né? Então, aqui nós temos 10 positivo elevado a 14, ou seja, a 14ª potência. E para a gente fechar essa nossa questão 4, a gente tem uma divisão de potência de mesma base, né? Nós vamos repetir a nossa base, que é o mais 20. Então, nós temos aí 20 positivo, mais 20. E agora vamos subtrair os expoentes. O primeiro expoente é o 7. Então, nós temos aqui 7 menos o segundo expoente, nesse caso aqui o 6. Então, vai ser 7 menos 6. Então, nós temos aí a nossa base, que é mais 20. Nossa base aí, mais 20. E aí, 7 menos 6, nós vamos ter como resposta 1. Tá certo? Se você colocar assim, 20 elevado a 1, não está errado, né? Só que você nunca vai ver um expoente 1. Você só vai colocar o expoente 1 quando você for resolver. Então, a nossa resposta aqui também, ela pode ser só o mais 20. Então, aqui eu tenho como resposta mais 20. Mesmo sem expoente, que a gente vai saber que o nosso expoente, nesse caso aí, é 1 e não é necessário colocar. Certo? Então, dessa nossa quarta questão, lembrar das nossas propriedades. Primeira propriedade, multiplicação de potência. Como é que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Segunda regra, divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Nessa terceira propriedade nossa aqui, foi potência de potência. Nesse caso aqui, a letra B e a letra F. Qual é o procedimento? É repetir a base e multiplicar os expoentes. Só isso. Em relação à questão 4, alguma dúvida sobre a questão 4? Não. Então podemos passar, Eu não né? tive dúvida. Então Pode. nossa próxima questão aí é a nossa Ei, tu vai questão. precisar tirar os prints? Ah, seria bom, né? Eu já tirei. Pronto, pois tira aí e coloca no grupo, para quem não está na aula. Tá certo. Pode passar, tio. Então vamos aqui, nossa questão 6, ó. Nossa questão 6 vai falar o seguinte: sabe-se que A, então o número A, ele é igual a menos 2 elevado a 5, e B é menos mais 2 elevado a 5. Nessas condições, qual é o valor de A menos B? Então, o que a gente deve fazer aqui? Primeiro, nós vamos ter que descobrir quanto vale o valor de A, tá certo? Depois fazer o valor de B. Então, para a gente fazer aqui, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso número A, e o nosso número A vai ser menos, esse menos aqui fora de parêntese, tá certo? E vamos ter que pegar agora o menos 2 e multiplicar o menos 2 com ele mesmo 5 fatores, tá certo? 5 vezes. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Esse menos aqui é o menos de fora. E nós já vamos lembrar da nossa regrinha, tá certo? Base negativa e expoente ímpar. Base negativa e expoente ímpar, nossa resposta é negativa, tá certo? E agora nós vamos ter que pegar o 2 e multiplicar o 2 com ele mesmo, 5 fatores, tá certo? Então, aqui nós temos o 2 elevado à quinta potência. Então, 2 à quinta é 10, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Não é desse jeito. É o 2 vezes ele, 5 fatores. Então, 2 vezes 2, 2 vezes. Vezes 2, 3 vezes. Vezes 2, 4 vezes. E para terminar, vezes 2 a quinta vez. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta é o 2 vezes 2 ele mesmo, 5 fatores. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 à quinta é 32. Tá certo? Então, aqui nós temos, ó,
menos 32. Terminamos com o valor de A? Não, ainda não. Por quê? Porque nós temos aqui um jogo de sinal, ó, tá certo? Então, nesse caso aqui, menos vezes menos vai ficar mais, tá certo? Ó, menos vezes menos vai ficar mais. Ou seja, o A, na verdade, aí vai valer 32 positivo. Ou seja, o A vale mais 32. Então, deixa ele aí, tá certo? Para a gente fazer a letra B vai ser o mesmo procedimento, né? Vamos ter que desenvolver aí, vamos ter que desenvolver o número B, na verdade. Então, o número B, a gente também tem uma potência, então B vai ser igual. Aqui, ó, tá negativo, então a gente também coloca o negativo. E agora nós temos mais 2, né? Porque é a mesma base, só que agora é positiva. Mais 2 elevado à quinta potência. Então, para a gente desenvolver o mesmo procedimento lá da letra A. Então, aqui vai ser menos, que é esse menos aqui de fora. E agora o seguinte, base positiva, né? Não importa quem é o expoente aí, se é par ou se é ímpar. Nossa resposta vai ser positiva. E 2 à quinta nós já fizemos, que é 32. Então, aqui vai ser mais 32. Para a gente saber aí quem vai ser o número B, basta a gente fazer esse jogo de sinal. Então, o número B vai ser igual aí agora, menos, e aqui é mais, ó, menos vezes mais, menos, ou seja, menos 32. E o que é que ele quer que você faça agora? O valor de A menos o valor de B. Então, para a gente fazer o valor de A menos o valor de B, é só substituir, tá certo? Quanto vale o A? Mais 32. Então, aqui eu vou botar, ó, mais 32. Aí que vem o detalhe, ó. Ah, Rodrigo, se o A é 32 e o B é menos 32, então A menos B vai dar zero? Não vai dar zero, tá certo? Por quê? Esse menos aqui é o menos da operação. Então, você tem que colocar, ó, menos. E o B, quem é o B? O B é negativo, então abre parêntese, menos 32, tá certo? Porque o B é negativo. Então, aí A menos B, na verdade, vai ser mais 32 menos 32. Então, continuando, ó, mais 32, que é o nosso valor de A. Eu vou ter aqui mais 32. E agora o jogo de sinal. Menos vezes menos. Menos vezes menos é mais, tá certo? Então, mais 32. E agora nós temos aí 32 positivo mais 32. Se os sinais são iguais, nós vamos somar e repetir o sinal. Então, 32 mais 32, aí nós temos como resposta o número 64. Tá certo? E é o 64 positivo. Nós vamos repetir o sinal. Tá certo? Então, aí na sexta questão, quando ele pede o valor de A menos o valor de B, nós vamos encontrar como resposta aí, ó, o nosso 64. Questão 6. Alguma dúvida de alguma coisa que eu fiz e vocês não entenderam? Não, nenhuma. Tranquilo? Todos acertaram? Sem dúvidas. Tem dúvidas? É, Pois alguém tira o print aí e coloca no grupo. já tirei. Já? Então vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a questão 7, não é isso? É, questão 7. Na questão 7 diz o seguinte: João usou uma máquina de calcular para determinar a potência. O pessoal ficou um pouco aqui distante, tá bom? Mas esse 1 é aqui junto, tá certo? É 1025, tá bom? Aqui é 1025. 1025 elevado a 5. O número que ele encontrou é um número positivo ou negativo? Então, lá da nossa aula passada, já pensou você pegar 1025 e desenvolver aí por 5? Não tem necessidade, porque ele simplesmente quer saber se o número é negativo ou positivo. Então, me respondam aí, se a base for negativa e o expoente for ímpar, nossa resposta é negativa ou é positiva?
Negativa. Negativa, Porque né? como a base é ímpar e o expoente é ímpar, então ela vai ser negativa. Então, não é porque a base é ímpar, é porque a base é negativa, tá certo? Como a base aqui é negativa e o meu expoente é ímpar, nós vamos ter como resposta um número negativo, não é isso? Então, nossa resposta aí, ele nem quer que você justifique, só quer que você diga. E aí, é negativo ou é positivo? É negativo. Mas se você quiser justificar, você como um bom aluno, você vai dizer que o quê? Como nós temos a nossa base negativa e o nosso expoente é um número ímpar, nós vamos ter aí um número negativo, tá certo? Então essa questão 7 aqui é só para a gente treinar aquela nossa regrinha, tá certo? Então aqui o número é negativo, tranquilo? Vamos agora de próxima questão. Nossa próxima questão é questão 8. Ó, se A é igual a menos 1 elevado a 100, B mais 1 elevado a 100, C menos 1 elevado a 101 e D mais 1 elevado a 101, calcule o valor de A mais B mais C mais D. Também uma questão muito simples, tá certo? Então vamos aqui primeiro encontrar o nosso valor de A. Então o nosso valor de A, a gente vai ter o quê? Vai ter menos 1, tá certo? Menos 1 elevado a 100. Precisa fazer o menos 1 ele com ele mesmo, sem fatores, né? Você não tá nem doido, não precisa, tá certo? Então aqui nós temos o nosso valor de A e já vamos aplicar as nossas regras. Primeiro, base negativa e expoente par. Base negativa e expoente par. A resposta é positiva ou é negativa? Negativa. O quê? Ou positiva. É Positivo. positivo. Isso, é positivo. É positivo. E o 1 vezes 1 100 vezes, 100 fatores, dá quanto? 2. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 100 vezes, dá quanto? Eu Dá acho que é 1. 1, né? É um 1. Na Ai, é um. multiplicação, o 1 é o elemento neutro. 1 vezes 1 vezes 1 vai continuar sempre 1. Tá certo? Pode fazer, Ai, é porque um, tia. Eu tava olhando pra outra coisa aqui. É é um. porque você já me Tava disse foi a olhando pra outra resposta, opção. né? Vamos aqui, ó. Então, o meu número A vale um positivo. Então, mesmo procedimento nós vamos aplicar para descobrir o número B. Então, o número B, a gente tem mais um, né? Então, temos aqui mais um. E o expoente continua 100. Então, o nosso expoente aqui, mais uma vez, é o 100. Só que agora a base é um valor positivo. Será que vai mudar alguma coisa? Então, nosso número B, base positiva e expoente par. Base positiva e expoente par. A resposta é negativa ou é positiva? Positivo. Eu acho que é positiva. É positiva. Certeza que é positiva. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sem fatores, né? Continua 1. Então, perceba, mesmo o número A sendo negativo, e o número B sendo positivo, né? As respostas dos dois aí, e mesmo tendo o expoente 100, né? Expoente par, nossa resposta vai ser positiva, tá certo? Vamos agora descobrir quanto vale o nosso número C. O número C nós temos aí como base um valor negativo, é menos 1. Então vai ser menos 1 elevado agora a 101. A letra A era menos 1 elevado a 100. E agora o número C aqui é menos 1 elevado a 101. Então, de resposta, então nós temos aqui o nosso número C. Base negativa, expoente ímpar. Resposta, o quê? Negativa. Negativa. E o 1 vezes 1 vezes 1, 101 fatores, vai continuar sendo 1, né? Então, nosso número C aí vale menos 1. E para a gente terminar,
E a gente vai ter aqui a nossa letra D, certo? A letra D, eu tenho aí mais um, né? Um positivo, mais um. E agora o expoente é 101. Então, agora aí 101. Então, nosso número D, ele vai ser igual a quanto? Então, D vai ser igual. Base positiva e expoente ímpar. Não importa, né? Aqui sempre vai ser positivo. E o 1 vezes 1, 101 vezes, nós vamos ter como resposta 1, não é? Tá certo? Sim. E agora nós vamos ter que somar o valor de A mais o valor de B mais o valor de C, não é isso? Então, ó, vamos ter que pegar aí A mais o valor de B mais o valor de C mais o valor de D. Então, nosso primeiro valor é um positivo, né? Mais um, somado. Se você não quiser fazer o jogo de sinal aqui, não tem problema, mas vamos colocar só para vocês verem aqui, ó. Então, eu teria o número A, que é mais um, somado com o B, que também é mais um, né? Vê se eu não copiei errado aí, para a gente não errar de novo. O A era menos 1, o B era mais 1, o C era menos 1 e o D era mais 1. Os expoentes do A e do B eram 100 e os expoentes do C e do D, 101. É isso mesmo. Então, o número B, mais 1, mais, quem é o número C? O número C, menos 1, né? Menos 1, mais o nosso número D, que também é mais 1. A gente coloca aqui esses sinais, que é porque vocês estão tendo contato com os números inteiros agora, tá bom? Mas quando vocês estiverem mais para frente aí, se for positivo, não tem nem necessidade de colocar, tá certo? Então aqui a gente tem o número mais 1. E jogo de sinal aqui, ó, mais vezes mais, continua mais. Então aqui nós temos mais 1. Tá certo? E agora aqui, ó, jogo de sinal, ó, mais vezes menos é menos. Então aqui nós temos menos 1. E agora aqui, mais vezes mais, nós temos mais. E de novo, coloca mais 1. Aí aqui você pode fazer de 3 maneiras. Você pode fazer na ordem. 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Mais 1, 2. Você pode separar os positivos. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. Dá o mesmo jeito. E você ainda pode fazer de uma outra maneira. Eu não sei se eu expliquei para vocês. Você pode usar aqui a técnica do cancelamento. Sempre que eu tiver numa adição valores opostos, né, valores simétricos, esses valores vão dar zero. Tipo, menos 1 com mais 1. Lembrando isso na adição, tá certo? Menos 1 com mais 1 é a mesma coisa que 1 menos 1, porque o menos 1 ele vai se anular com o mais 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 com mais 1. Então, isso daqui dá zero. Então, de uma próxima vez, quando vocês forem resolver e vocês encontrarem valores simétricos, valores opostos, isso daqui vai dar zero. Então, como resposta, vai sobrar só isso daqui, ó, que é justamente quanto? Que é justamente o número 2. Tá certo? Então, nossa resposta aí é o número 2. Se você fez de qualquer maneira que aconteceu aí, se deu 2, tá tranquilo, tá bom? 2 positivo. Tem necessidade de colocar o mais? Não. Se não tiver o sinal é porque é positivo. Mas só para a gente reforçar, né, vamos colocar. Então, é mais 2. Tá certo? Alguém tira aí o print e coloca no grupo. Tirei. Pronto? Então, Pronto.
E se tiver dúvida, pode perguntar. Nossa próxima questão é na página 69, né? Página 69, a questão 3, nós vamos voltar no conjunto de raiz quadrada exata de números inteiros. Então, pessoal, aqui ele vai querer simplesmente que você determine o valor, né? Então, vamos determinar o valor de... Então, raiz quadrada de 36, né? Aqui é você procurar um valor que ele vezes ele dê 36. Então, nesse caso aqui é quanto? Um valor que ele vezes ele dá 36. Quem é que sabe? Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Eu acho que é 6. É 6, É né? 6. É 6, porque 6 vezes 6 nós temos como resposta 36. Tá certo? Na letra B, nós temos menos a raiz quadrada de 64. E com um detalhe, vocês viram na aula passada, né, que não se aplica, né, no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, não foi? Mas é só se esse menos aqui estiver dentro do radical, tá certo? Se esse menos estiver fora, você faz normal, tá bom? Então, aqui, esse menos vai ficar aqui fora e você faz raiz quadrada de 64. Nesse caso aqui É 8. é 8, né? Porque 8 vezes 8 vai dar 64, tá bom? No livro de vocês, ele só vai trazer o número positivo, né? Ele só vai dizer que é por exemplo, só vai dizer que é o 6 positivo. Mas aqui, né, dependendo de outras obras aí, você encontra que pode ser tanto o 6 positivo como o 6 negativo. Por quê? Porque 6 positivo mais 6 vezes mais vezes mais é mais, 6 vezes 6, 36. Então, você encontra. E se fosse o menos 6, daria certo? Também daria certo. Porque menos 6 vezes menos 6, menos vezes menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, se você elevar ao quadrado, mais 6 dá 36 e menos 6 também dá 36, tá bom? Só que o livro de vocês só aborda o valor positivo, mas entenda que pode ser os dois, tá certo? Vamos aqui na letra B, tá entendido, né? Que esse menos aqui, quando ele estiver fora do radical, ele pode sim ser resolvido. Agora, se estiver aqui dentro, ó, se for menos 64 dentro do radical, não vai existir raiz quadrada, tá certo? E isso no conjunto dos números inteiros. Então, continuando, na letra C. Letra C também tá fácil. Raiz quadrada de 100 vale quanto? 10. 10, né? Por que que é 10? Por que que você me disse que é 10? Porque 10 vezes 10 é 100? Isso, porque 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, vai dar 100, tá certo? Então, os quadrados perfeitos, vocês precisam ter em mente, principalmente até o 100, tá certo? Então, aqui, letra D, ó, menos a raiz de 49, menos a raiz de 49, né? Menos. E um valor que é elevado ao quadrado de 7. 49, nesse caso aqui vai ser 7, né? 7. Então, aqui é menos 7. Na letra E, raiz quadrada de 400. Quanto que deu aí? 2. 2? 20. Não é 20, 20, desculpa, é 20. 20. Por quê? Porque 20 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 400. Aí vocês aqui estão fazendo, vocês estão fazendo por tentativa, né? Você coloca 10, aí 10 não dá, coloca 12, 13, 14, até você achar que é o 20. Mas tem uma maneira também de calcular a raiz quadrada, que geralmente vocês aprendem lá no nono ano, às vezes oitavo. E eu já vou ensinar para vocês como é que faz. Então, vamos descobrir aqui a raiz quadrada de 400, porque é um número maior, sem precisar ficar fazendo tentativas. Como é que a gente faz? É através da fatoração, né? Através da decomposição em fatores primos, que vocês já viram esse conteúdo. Então, vai ser simples, só assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 400, que é o número que eu quero descobrir qual é a raiz quadrada dele, e eu vou decompor o 400, tá certo? Eu vou fazer uma decomposição em números primos. Então, 400 é par, dá para dividir por 2.
Então, 400 para dividir por 2 vai dar 200. Certo? Aquele conteúdo que vocês já viram. Um dia desse aí. Né? Então, 400 para dividir por 2 dá 200. 200 ainda é par. Ainda dá para dividir por 2. 200 por 2, nós vamos ter como resposta aí 100. 100 ainda é par e ainda dá para dividir por 2. Que vai dar 50. Certo? 50, por sua vez, ainda é par e ainda dá para dividir por 2. Tem um microfone ligado aí. Então, 50 para dividir por 2 vai dar 25. Só que 25 não dá mais para dividir por 2. Não dá para dividir por 3, mas vai dar para dividir por 5. Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, eu acho. Está dando interferência aqui. 25 para dividir por 5 vai ficar 5. E 5 ainda vai dar para dividir por 5, que vai dar 1. Então, percebam, ó, fiz a decomposição do 400 e como é raiz quadrada, eu vou organizar em quadrados, tá certo? Então, olha aqui, ó, a raiz quadrada. Quem é que está com o microfone ligado? Eu já falei. Ó, o meu 400, lembra que era raiz quadrada de 400, né? O que que o meu 400 virou? Virou tudo isso daqui, ó. Então, eu vou organizar de 2 em 2. Por quê? Porque é raiz quadrada. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, o que é o 2 multiplicando ele com ele mesmo. E eu aqui também tenho 2. Vou pegar as duplas, né? Ó. Também tenho 2 ao quadrado. E eu também tenho 5. Eu também tenho o número 5 ao quadrado. Tá certo? Ó, também tenho o número 5 ao quadrado. Então, a primeira coisa, faz a decomposição, organiza de 2 em 2 com o expoente 2 aqui. Por quê? Porque é quadrado. E eu vou colocar agora isso daqui aqui dentro. Ó. Então, a gente tinha antes, ó, tinha raiz de 400, né? Só para vocês verem como é o processo. A gente tinha raiz de 400, que essa raiz de 400 agora vai virar o que a gente fez a decomposição, que era ali em cima, ó, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes o segundo valor, que era 2 ao quadrado, vezes o nosso terceiro valor, que era 5 ao quadrado. Tá certo? Só colocando aqui dentro. Então, aqui expoente 2 e aqui também lembrar que era expoente 2. O que a gente faz agora? Não aparece, mas é raiz quadrada, então o índice aqui da raiz, do radical, também é 2. O que você faz agora? Você vai poder cancelar, tá certo? Você vai poder cancelar índice 2, esse índice 2 com os expoentes 2. Ó. Quando você cancela, por que você cancelou? Porque é igual. Então, quando você cancela, não vai mais existir o radical, tá certo? Não vai mais existir o radical e você vai fazer a multiplicação com aquilo que sair. Ou seja, quando você cancela, esse 2 aqui sai do radical, esse 2 aqui sai do radical e o 5 também sai. Não tem mais o signo do radical. Então, vai ficar o quê? Vai ficar só 2 vezes 2 vezes 5. Tá certo? E quando você multiplicar, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Entendido aí como é que procura a raiz quadrada pela decomposição? Você pode... Ah, Rodrigo, mas eu achei mais fácil multiplicando por tentativa. Em alguns números é mais fácil. Mas se você pegar um número aí muito grande que você não tenha nem noção por onde começar, se você for fazer a decomposição, é muito mais simples, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês fazerem os outros. E é a mesma coisa, faz a decomposição, organiza em quadrados, cancela índice com expoente e o que sobrar você multiplica. Entenderam aí como é que faz? Sim, entendi. Entendido, né? Então, a letra F, menos a raiz quadrada de 900. Quanto é? Raiz quadrada de 900 dá quanto?
Menos 30. 30, né? Então, nesse caso, vai ficar menos 30. Se você fizer a decomposição do 900 igual eu fiz a do 400, vai dar certo do mesmo jeito, tá bem? Letra G, menos raiz quadrada de 2.500. Quanto foi que deu aí? 2.500. 50, né? 50. Isso, 50. Então, resposta aqui, nós temos menos 50. E o 144, que é um quadrado perfeito e é muito fácil também, né? Quanto é a raiz quadrada de 144? Vocês encontraram aí? 12. 12, né? 12. Porque 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, vai dar 144, tá certo? Então, a nossa terceira questão, nossas respostas. Lembrando que se vocês pegarem valores altos, o melhor é fazer a decomposição, igual eu fiz aqui a do 400. Tranquilo? Tira o print aí da terceira e coloca no Tranquilo. grupo. Pronto? Tiraram o print? Sim. Então vamos aqui, ó. Nossa última questão, né? Questão 4. E vocês já sabem dela, né? Ó. Existe algum número inteiro Tio, essa daí eu achei bem facinho. É? Só tem um detalhe, ó, que eu tinha esquecido. Bem aqui tem um menos e na hora de digitar eu esqueci, Tem um menos né? dentro do... Isso, então aqui é menos, tá bom? Existe algum número inteiro que represente, ó, e ele já disse, ó, número inteiro. Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Sim ou não? Não. Então a nossa Sim. resposta aqui, sim. É sim. Existe algum Não. número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Não. Nesse caso aqui é não. Não. Tá certo? É não? Por que é não? Se o número negativo estiver dentro do radical, isso aqui não vai existir, tá certo? Por quê? Porque ele disse muito bem que é nos inteiros. Existe um número inteiro? Não, não existe número inteiro. Não existe número racional, não existe número real, tá certo? Para representar a raiz quadrada de número negativo. Agora, existe, só que não é no conjunto dos números inteiros. É no conjunto dos números complexos, que vocês vão ver só no ensino médio. Mas como ele disse aí, existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 25? Nossa resposta é não, tá certo? E não por quê, hein? Eu acabei de falar. Porque não existe número inteiro na raiz quadrada? Isso, né? Porque não vai existir um valor inteiro que quando você eleve ele ao quadrado, dê um número negativo, tá bom? Então, para a gente colocar aqui nossa resposta, seguinte, deixa eu ver aqui, manter. Para a gente fazer aqui a nossa resposta, né? Para a gente não perder tempo escrevendo, colocar aqui que não, né? Por que não? Já disseram aí? Não, Pois né? não existe. Pois não existe, Existe em números inteiros. né? Que é os números inteiros, né? Vamos botar aqui o Z. Números inteiros. Raiz quadrada quadrada. de número negativo. Isso. De número negativo, né? Lembrar que isso daqui ele está falando no conjunto dos números inteiros. Nesse caso aqui não vai existir. Tá certo? Então, nossa resposta aí. Vamos até colocar de vermelho, que é para ficar de fácil visualização. Certo, pessoal? Então, não, pois não existe em inteiros, né, raiz quadrada de número negativo. Tá certo? Então, a nossa correção foi essa. Vamos voltar lá para o grupo para a gente ver o próximo conteúdo, tá certo? Desse conteúdo, alguma dúvida? Não. Não. Né? Tranquilo. Então, vamos lá para o grupo. Alguém tirou o print? Tiraram o Eu print, tirei pessoal, já dessa? todos e postei lá no Tá grupo. bom. Beleza. Ok.